dia para vocês. Estou aqui eu, minha filha Laura, aqui nesse domingo com vocês. E eu vou começar dentro de poucos instantes. Deixa eu só ver minha segunda tela aqui, como vocês estão acostumados já. Ela demora um pouquinho para entrar. Aí eu preciso diminuir o volume aqui, ver se a transmissão está boa. Ok, está tudo bem. Estamos aqui, ó, ao vivo no Facebook e ao vivo aqui no canal do YouTube também. São duas câmeras, então não dá para ficar olhando fixamente, né? Vamos lá. Agora sim. Então vamos lá. Ó. O nome dessa live, essa é uma das lives espontâneas que eu tenho feito. O nome dela você já viu aí o assunto. Você já viu aí o assunto qual é, para você não esquecer quem você é. Então é uma live diferente, que me veio ontem a ideia de fazer e tal, devido ao monte de comentários que eu leio e os pedidos de ajuda. Antes da gente começar, vocês já conhecem aí, creio que vocês conhecem, minha filha Laura, e eu quero hoje dar 3 recados para vocês antes de a gente entrar, e o primeiro ela está comigo para confirmar aí. Dia 12 de outubro, próximo dia 12 de outubro, entra no ar, vai ser a inauguração oficial do canal dela, que vai se chamar Laura Maia, certo? E o canal dela é exatamente para pais, mães, avós e avós e crianças com idade entre 5 e 12 anos. Muito conteúdo legal. Dá um alô aí para o pessoal, Laura. Fala um pouquinho do que vai ter no seu canal. Oi! No meu canal vai ter conteúdo, como meu pai falou, para criança, para pais, mães, avós, avós e crianças de 5 a 12 anos. Falando sobre hábitos familiares, hábitos que as crianças deveriam ter. E relacionamento com os pais. Relacionamento com os pais, com a família e muitas outras coisas legais. E você vai mostrar também um pouco da rotina que uma família deveria ter, da nossa rotina, da rotina que você tem com seus amiguinhos e tal? Sim. O que a criançada pode esperar dos seus vídeos, a criançada e os pais? Muito assunto sério, né? Apesar de divertido, muito assunto sério. O objetivo principal, pessoal, do canal da Laura é a gente oferecer conteúdo de qualidade para pais e mães que ainda se importam em criar seus filhos dentro de costumes, princípios legais e tal. Ou seja, o canal da Laura é para combater um monte de lixo que tem na internet hoje para as crianças, certo? É isso. Não vai ser canal de palhaçada nem nada. Conteúdo de qualidade para pais, mães, avós e avós e também crianças. É isso, Laura? Agora, veja bem, no começo de setembro, você fica atento que já aqui no canal já vai ter sempre divulgação com o link para você já se inscrever no canal dela, ok? O primeiro vídeo vai ser só 12 de outubro, mas antes disso, em setembro, nós já vamos divulgar o link para você clicar, assistir o vídeo de boas-vindas e já ficar inscrito no canal dela. Tá certo, Laura? Uhum. Então, dá um tchauzinho aí pro pessoal, o papai vai continuar aqui agora. Fala, te vejo no dia 12 de outubro. Te vejo no dia 12 de outubro. Então vai, filha. Obrigado. Pode só fechar aí, papai. Aí, vamos nos ajustar aqui agora. Vamos lá. Muito bem. Então, pessoal, mais 2 recados só, antes da gente continuar. Mais 2 recadinhos para vocês aí. Então, o primeiro já falei, que é sobre o canal dela. E o segundo agora é sobre a questão da Legião de Heróis. Você pode ver aqui no primeiro comentário, você que está no YouTube, ou você que está no Facebook, aqui em cima tem um link, se você quiser fazer parte da minha Legião de Heróis. Ó, esse projeto meu aqui, que é o Somos Heróis, ele já tem 2 anos, embora eu ainda não o tenha divulgado. Mas eu vou começar a divulgar agora. Daqui uns 15 dias eu vou fazer a Jornada do Herói. Aí você vai descobrir o que é o projeto Somos Heróis, para que ele é destinado e assim por diante. Mas, desde já, se você quiser fazer parte da minha Legião de Heróis, você do Facebook está aqui em cima, você do YouTube está aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Você pode clicar, num instantinho você está inscrito, é 100% gratuito, não vou te vender nada. É só para você fazer parte das pessoas para as quais eu mando 2 e-mails por semana, normalmente de segunda e de quinta, e para que você possa ser convidado em primeira mão para a nossa jornada de heróis, certo? Que aí você vai saber o que é. Lá dentro, na Legião de Heróis, já vai ter muito material exclusivo, nós vamos ter lives exclusivas e uma série de outras coisas, ok? A terceira novidade que eu quero te contar é o seguinte, por esses dias aqui, em lives que eu farei no canal, eu vou te convidar para fazer parte do meu clube de membros, a área VIP que tem aqui dentro do YouTube. O clube de membros, para quem não sabe, é uma criação do YouTube. As pessoas que fizerem parte do clube de membros, elas têm lives exclusivas, assuntos exclusivos, interação, mas isso eu vou falar mais ao longo da semana,
tá certo? Eram esses 3 recados, então. Agora, vamos direto aí. Deixa eu ver aqui como é que está a tela do YouTube. Só um segundinho. Ok. Muito bem. Então, essa live de hoje era diferente por quê? Por que o nome dela é Para Você Não Esquecer Quem Você É? Porque todos os dias eu e minha equipe recebemos quilos de mensagem de gente sofrendo e pedindo ajuda. E o que eu percebo, pessoal, é que às vezes todos os problemas que as pessoas enfrentam nas suas vidas, tristeza, choro convulsivo, sentimentos depressivos, pensamentos de fracasso, desistência, a pessoa às vezes está atolada em dívidas ou acabou de perder alguém que ela ama, um filho, um pai, mãe, irmão, sobrinho, avô, avó. Às vezes também as pessoas foram traídas, está enfrentando o divórcio, foi abandonado pelo cônjuge. Esses tipos de casos chegam todos os dias, pessoal, todos os dias. Gente falando, estou pensando em me suicidar, eu não vejo mais beleza na vida. Então, ontem de madrugada, enquanto eu orava, eu tive essa intuição de fazer esse vídeo hoje. Aí eu orei durante o dia de ontem e nessa madrugada veio forte de novo a intuição de fazer isso. Por que ele é um vídeo diferente? Porque eu vou pegar um texto que é... Deixa eu fechar aqui um aplicativo que está toda hora abrindo a tela aqui. Isso. Eu vou pegar um texto que eu amo de paixão, que eu li há 32 anos e mudou minha vida completamente, a minha percepção de coisas. 32 anos atrás eu li pela primeira vez. Ele virou meu lema de vida. Aqui na descrição do vídeo eu explico um pouco sobre ele. Depois eu vou colocar também na descrição do vídeo a citação, o livro onde ele se encontra e tal. Assim que eu fechar o vídeo, eu coloco lá na descrição do vídeo e aí você pode ver o livro onde ele se encontra. O texto não é meu, o texto é de Og Mandino e ele está no livro O Maior Milagre do Mundo. É chama-se Memorando de Deus. Há um ano, mais ou menos, eu já gravei um vídeo e li metade do texto. Hoje eu vou ler na íntegra para você. Então, o que eu quero te convidar? Eu quero convidar você para ouvir com a mente e o coração aberto. Se você estiver passando por problemas na sua vida, tal, deixa essas palavras entrarem em você. Se você não acredita em Deus e quiser sair do vídeo agora, fique tranquilo, eu não julgo ninguém, eu respeito a sua crença, mas eu acredito em Deus. E é por isso que eu vou ler o Memorando de Deus. Então, são palavras que Deus escreveu para você que é filho e filha dele, e eu espero que essas palavras façam bem para você, como fizeram para mim. O texto é longo, vai levar alguns minutos. Se você é daquele tipo de pessoa que não tem paciência, pode sair tranquilo, vai cuidar da sua vida, não tem nenhum problema, não é obrigatória a presença nem nada. Mas se você é aquele tipo de pessoa que gosta de investir um pouquinho de tempo em você, eu garanto para você que esses poucos minutos vão fazer toda a diferença, porque cura. Esse é o tipo do texto que cura as feridas que a maior parte das pessoas traz dentro do coração. As piores feridas do mundo, sabe quais são? São aquelas que a gente carrega dentro de nós, no coração, na alma. Eu chamo de feridas da alma. Então tá aqui, eu vou abrir minha tela, vou ler o texto para você e eu espero, depois eu me despeço aqui de você, condignamente, eu espero que essas palavras, elas penetrem na sua alma e tornem o seu domingo e toda a sua vida melhor. Vamos lá então, vou aproximar o microfone aqui, para que você ouça bem. Começa assim. Memorando de Deus. Vejo que choras. Teu choro atravessa a escuridão, infiltra-se pelas nuvens, mistura-se com a luz das estrelas e chega ao meu coração. Angustiei-me pelo grito de uma lebre estrangulada no laço de uma armadilha, um pardal caído do ninho materno, uma criança que se batia indefesa num lago, um filho que derramava seu sangue na cruz. Sabes que te escuto. Fica em paz, acalma o teu coração. Eu trago alívio para o teu pesar, pois sei qual é a causa e a cura. Choras por todos os teus sonhos de infância que desapareceram com os anos. Choras por todo o teu amor próprio que foi corroído pelo fracasso. Choras por todo o teu potencial que foi barganhado por segurança. Choras por toda a tua individualidade que foi pisoteada pelas multidões. Choras por todo o teu talento que foi desperdiçado e com uso errado. Encaras a ti mesmo com vergonha e te voltas apavorado da imagem que vês refletida na superfície d'água. Quem é esse deboche de humanidade que te olha com os olhos descorados de vergonha? Onde está a graça dos teus modos, a beleza de tua figura, a rapidez de teus movimentos, a clareza de tua mente, a eloquência de tua língua? Quem roubou os teus bens?
A identidade do ladrão é tua, conhecida como é de mim? Certa feita, colocaste tua cabeça em um travesseiro de grama, no campo de teu pai, e fitaste uma catedral de nuvens, e soubeste que todo o ouro da Babilônia seria teu, com o passar do tempo. Certa feita, leste muitos livros, e escreveste muitas tábuas, convencido além de qualquer dúvida de que toda a sabedoria de Salomão seria igualada e ultrapassada por ti. E as estações transformaram-se em anos, até que tu reinasse supremo em teu próprio jardim do paraíso. Lembra-se de quem implantou esses planos e sonhos e sementes de esperança em ti? Não podes lembrar. Não tens recordação daquele momento, quando surgiste pela primeira vez no ventre de tua mãe e coloquei minha mão em teu senho macio. E do segredo que cochichei em tua pequena orelha, tu te lembras quando leguei minhas bênçãos a ti? Lembras-te do nosso segredo? Não, não podes lembrar. Os anos passados destruíram a tua recordação, pois te encheram o espírito de medo, dúvida, ansiedade, remorso e ódio. E onde essas feras habitam, não há espaço para recordações alegres. Não chores mais. Estou contigo. Este momento é a linha divisória de tua vida. Tudo que se passou antes, em que dormiste dentro do ventre de tua mãe, o que é passado morreu. Que os mortos sepultem os mortos. No dia de hoje, regressas dos mortos-vivos. No dia de hoje, como Elias com o filho da viúva, eu me estendo sobre ti 3 vezes e voltas a viver. No dia de hoje, como Elisha com o filho da sunamita, ponho minha boca sobre a tua, meus olhos sobre os teus, minhas mãos sobre as tuas, e tua carne volta a aquecer-se. No dia de hoje, como Jesus no túmulo de Lázaro, ordeno-te que saias, e tu sairás andando de tua caverna do destino, a fim de começar a vida nova. Este é o dia do teu nascimento. Esta é a tua nova data de nascimento. Tua primeira vida, como uma peça de teatro, foi apenas ensaio. Mas desta vez a cortina subiu. Desta vez o mundo observa e te espera para aplaudir. Desta vez não fracassarás. Acende as tuas velas, divide o teu bolo, serve o vinho. Tu renascestes hoje. Como uma borboleta saída da crisálida, voarás tão alto quanto quiseres. E nem as vespas, nem as libélulas, nem os louva-a-Deus da humanidade obstruirão tua missão ou tua procura pelas verdadeiras riquezas dessa vida. Sente minha mão em tua cabeça. Escuta minha sabedoria. Deixa-me partilhar contigo mais uma vez o segredo que te cochichei ao ouvido logo que tu nasceste e com o tempo tu esqueceste. Esse segredo é: tu és o meu maior milagre. Tu és o maior milagre do mundo. Foram estas as primeiras palavras que ouviste. Depois choraste. Todos choram quando nascem. Não acreditaste em mim nessa ocasião, e nada aconteceu nos anos decorridos para corrigir tua descrença. Pois como podias tu ser um milagre quando te consideras um fracasso nas tarefas mais comuns? Como podes ser um milagre quando tens pouca confiança ao lidar com as mais banais responsabilidades? Como podes tu ser um milagre quando te achas acorrentado pela dívida e fica acordado, atormentado, para saber de onde virá o dinheiro e o pão de amanhã? Basta. O leite derramado azedou. Mesmo assim, quantos profetas, quantos homens sábios, quantos poetas, quantos artistas, quantos compositores, quantos cientistas, quantos filósofos e mensageiros enviei com a mensagem de tua divindade, do teu potencial para a divindade e os segredos da realização? Como foi que os trataste? Ainda assim, eu te amo e estou contigo agora, por meio destas palavras, a fim de cumprir o que o profeta anunciou, que o Senhor voltará por a mão pela segunda vez, a fim de recuperar o resto de sua gente. Eu recoloquei a minha mão. Esta é a tua segunda vez. Tu és o que me resta. De nada adianta perguntar. Não soubeste? Não ouviste? Não te foi contado desde o início? Não o compreendeste desde os fundamentos da terra? Não, tu não soubeste. Tu não ouviste. Tu não compreendeste. A ti foi dito que és uma divindade disfarçada. Filhos de Deus, mas se faz de tolo. A ti foi dito que és uma obra especial, nobre na razão, infinita em faculdades, precisa e admirável em forma e movimentando-se como um anjo, como um pequeno Deus na sua apreensão. A ti foi dito que és o sal da terra. Recebeste o segredo até mesmo de mover as montanhas e executar o impossível. Mas não acreditaste em ninguém. E talvez não acredites até hoje. Queimaste o teu mapa da felicidade. Abandonaste teu direito à paz de espírito. Apagaste as velas que haviam sido colocadas ao longo de tua trilha,
destinada à glória. Depois cambaleaste, te perdeste e te assustaste na escuridão da futilidade e também da autocomiseração, até tombares em um inferno que tu mesmo criastes. Depois choraste, bateste no peito e amaldiçoaste a sorte que te havia sido dada. Tu te recusaste a aceitar as consequências de teus próprios pensamentos mesquinhos, de tuas ações indolentes e preguiçosas, e procuraste um bode expiatório para incriminar por todos os teus fracassos. E com que rapidez tu descobriste o bode perfeito. Tu me culpaste a mim. Gritaste que tuas deficiências, tua mediocridade, tua falta de oportunidade e teus fracassos eram vontade de Deus. Estavas errado. Examinemos. Vamos antes relacionar as tuas deficiências. Pois como posso pedir-te que construas uma vida nova se não tiveres as ferramentas? Por acaso tu és cego? O sol se põe e se põe, se ergue e se põe sem que o vejas? Não. Tu podes ver. E os 100 milhões de receptores que coloquei em teus olhos capacitam-te a desfrutar a mágica de uma folha, um floco de neve, um lago, uma águia, uma criança, uma nuvem, uma estrela ou um arco-íris. E também a expressão do amor. Então conta a tua primeira bênção. Tu és surdo? Pode uma criança rir ou chorar sem que tu escutes? Não. Tu ouves, e as 24.000 fibras que coloquei em cada um de teus ouvidos vibram com o vento nas árvores, as ondas que se desmancham na praia, a majestade de uma ópera, a súplica de um pássaro, crianças brincando e cantando, e as palavras eu te amo. Conta mais essa outra bênção. És mudo? Teus lábios se movem e só emitem saliva? Não. Tu podes falar, como nenhuma outra de minhas criaturas, e tuas palavras podem acalmar os raivosos, animar os desanimados, encaminhar os desalentados, alegrar os infelizes, aquecer os solitários, louvar os dignos, encorajar os derrotados, ensinar os ignorantes e a dizer, eu te amo. Conta outra bênção. És paralítico? Tua forma inerme esbulha a terra? Não. Tu podes mover-te. Não és uma árvore condenada a um local enquanto o vento e o mundo abusam de ti. Podes espreguiçar-te, comer e trabalhar, pois dentro de ti coloquei 500 músculos, 200 ossos e 7 milhas de fibras nervosas, todos sincronizados por mim a fim de fazer o que queiras. Conta outra bênção. Não és amado e não podes amar? A solidão te engolfa noite e dia? Não, não é mais assim. Pois agora conhece o segredo do amor, que para se receber deve ser dado sem qualquer ideia de retribuição. Amar para obter realização, satisfação ou orgulho não é amar. Amar é um bem pelo qual não se exige retribuição nenhuma. Agora sabes que amar sem egoísmo constitui tua própria recompensa. E mesmo que o amor não seja retribuído, ele não se perde, pois voltará a ti e abrandará e purificará o teu próprio coração. Conta então outra bênção. Conta 2 vezes essa bênção. Teu coração está abalado? Ele vaza e se esforça para manter a tua vida? Não. Teu coração é forte. Toque em teu peito e sente o seu ritmo, pulsando na hora, dia e noite, 36 milhões de batidas a cada ano, ano após ano, adormecido ou desperto, bombeando teu sangue por mais de 60 mil milhas de veias, artérias e vasos capilares, bombeando mais de 600 mil galões de sangue por ano. O homem nunca conseguiu criar uma máquina assim. Conta outra bênção. Está com doenças de pele? As pessoas se voltam e fogem apavoradas à tua aproximação? Tu estás com lepra, por acaso? Tua pele está podre? Não. Tua pele está limpa. Tua pele é uma maravilha da criação e precisa apenas que a trates com sabão, óleo, escova e cuidados. Com o tempo, o mais forte dos metais se desgastará, mas não essa camada que constitui teu corpo em volta de ti. Ela se renova constantemente. As células antigas substituídas pelas novas a cada 60 segundos, exatamente como a pessoa antiga que tu eras e que te vês agora substituído pelo novo. Conta então outra bênção. Teus pulmões estão poluídos? O alento da vida luta para entrar em teu corpo? Não. Tuas portinholas para a vida sustentam-te até nos mais conspurcados ambientes de tua própria feitura e sempre trabalham para filtrar o oxigênio que dá a vida, enquanto livra o teu corpo de detritos gasosos. Conta outra bênção. Teu sangue está envenenado? Acha-se diluído em água e pus? Não. Dentro de 5 litros de sangue encontram 22 trilhões de células sanguíneas, e dentro de cada célula encontram milhões de moléculas, e dentro de cada molécula há átomos oscilando,
a mais de 10 milhões de vezes por segundo. A cada segundo, 2 milhões de tuas células sanguíneas morrem, sendo substituídas por outros 2 milhões, em uma ressurreição que prossegue desde o teu nascimento. Conta outra bênção. És deficiente mental? Já não podes pensar por ti mesmo? Não. Teu cérebro é a estrutura mais complexa do universo. Eu sei, fui eu que o criei. Dentro do seu 1,2 kg, existem 13 bilhões de células nervosas, número 3 vezes maior do que de pessoas em tua terra. Para ajudar-te a guardar a tua percepção, cada som, cada sabor, cada cheiro, cada ato que vivenciaste desde o dia do teu nascimento, eu implantei dentro de tuas células mais de 1.000 bilhões de moléculas de proteína. Cada incidente em tua vida está ali, esperando apenas a tua chamada. E para auxiliar teu cérebro no controle do teu corpo, eu espalhei por toda a tua forma 4 milhões de estruturas sensíveis à dor, 500 mil detectores de tato e mais de 200 mil detectores de temperatura. Nenhum ouro de nação alguma se acha mais protegido do que tu. Nenhuma de tuas amigas maravilhosas é melhor do que tu. Tu és a minha melhor criação. Dentro de ti existe energia atômica suficiente para destruir qualquer das grandes cidades do mundo e em seguida reconstruí-la. És pobre? Não existe ouro ou prata em tua bolsa? Não. Tu és rico. Juntos acabamos de contar a tua riqueza. Examina a tua lista. Volta a contar as tuas bênçãos. Calcula agora de novo todos os teus bens. Por que te traíste a ti próprio? Por que afirmaste aos gritos que todas as bênçãos da humanidade haviam sido tiradas de ti? Por que enganaste a ti próprio, afirmando que estavas impotente para modificar tua vida? Estás, por acaso, destituído de talento, sentidos, capacidades, prazeres, instintos, sensações e orgulho? Estás destituído de toda esperança? Por que te encolhes nas sombras, como um gigante derrotado, esperando apenas o transporte para o vazio? Bem-vindo é a desgraça? Bem-vinda é a tragédia? E a umidade do inferno te agrada? Tu tens tanto, tuas bênçãos transbordam de tua taça, e tu não deste atenção a elas até hoje. Como uma criança mimada e no luxo, pois eu as conferi a ti com generosidade e regularidade. Responde-me, responda-te a ti mesmo. Que homem rico, velho e doente, fraco e indefeso, não trocaria todo o ouro em seu cofre pelas tuas bênçãos que tu tens agora, a que deste tão pouca importância? Toma conhecimento, então. Esse é o primeiro segredo da felicidade. O que te possuis agora mesmo, todas as bênçãos necessárias para alcançar a grande glória. Elas são o teu tesouro, tuas ferramentas com que construir a começar de hoje o alicerce para uma vida nova e melhor. Assim sendo, eu te digo, conta minhas bênçãos e já sabe que és a maior da minha criação. És a primeira lei, essa é a primeira lei a que deves obedecer, a fim de executares o maior milagre do mundo, que és tu. A fim de executares o regresso de tua humanidade, vindo da morte em vida. Pessoal, esse não é o fim do texto, ok? Mas eu vou parar na metade dele, essa é a metade dele. Por quê? Porque essa semana eu farei uma outra live e vou ler o restante do texto. Que aí eu vou compartilhar com você as 4 leis da felicidade. As 4 leis infalíveis, criadas pelo Criador dos mundos, o Deus Altíssimo, aquele que sustenta os mundos do espaço e colocou a gota de orvalho do veludo da pétala de flor, aquele que não se esquece de você, aquele que te ama desde antes de você nascer, aquele que sonhava com você antes mesmo que a sua mãe sonhasse com você, aquele que te viu crescer, aquele que te ama incondicionalmente, aquele que ama os teus filhos, aquele que quer que você seja feliz. É isso. E você precisa saber disso. Então, numa outra live, essa semana ainda, eu vou falar sobre isso com você. Aí eu vou ler. Talvez já faça amanhã cedo mesmo, logo de manhãzinha. Às vezes eu gosto de fazer uma live às 7 da manhã. Eu vou ler a segunda parte do texto. Então, se você me ouviu até aqui, eu te agradeço. Se você vai assistir depois de eu encerrar essa live, também eu te agradeço. E eu quero que essas palavras mergulhem em você. Quero mais. Quero pedir a você que nos próximos 7 dias você volte a esse vídeo e ouça. Ouça novamente a metade do memorando de Deus. Porque nós, seres humanos, para que nós introjetemos algo, a gente precisa ver, ouvir, ler, assistir, no mínimo 16 vezes. Antes disso, a gente não pode dizer que realmente aquilo fez efeito em nós. Mas eu espero que desde já você desperte para isso, para que você use isso nos seus dias de tristeza, nos seus dias de choro, nos seus dias onde você achar que nada pode dar certo, onde os seus fracassos ficam desfilando diante de você. Você percebeu a riqueza desse texto?
Esse texto foi escrito há mais de 70 anos e ele continua para mim como se fosse atual. Como eu disse a você no começo desse vídeo, há 32 anos eu o li pela primeira vez e ele mudou toda a minha trajetória até então. E não houve uma semana de minha vida que eu não tenha pensado nele, ou lido, ou gravado. Entende? Isso aqui vai ser tema de muitas coisas que nós faremos juntos ainda. Tem gente que fala, mas eu já vi esse texto seu no outro vídeo. Sim, mas todo ano a gente tem que fazer de novo. Por quê? Porque não foi todo mundo que assistiu, porque tem gente que acabou de chegar no canal agora. E isso eu não posso pensar só em você. Eu tenho que pensar em todo mundo que está por aqui. E se você já ouviu, ouça de novo. Se você já leu, leia de novo. É isso, lembra? No mínimo 16 vezes. Então tá aí. Fica aí para você o meu carinho, o meu amor, o meu afeto. Eu fiz tudo isso e sempre faço com o maior carinho do mundo. Agora, eu quero dar uma notícia, deixei para o final uma notícia mais especial. Terça-feira, estou gravando esse vídeo no domingo, dia 1 de setembro. Terça-feira, dia 13 de setembro, começa uma jornada, que eu estou chamando aqui da Jornada do Controle Emocional. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu terei 5 lives somente dedicadas ao controle emocional, para você aprender a controlar suas emoções. Serão lives, fica de olho no canal. Se você não é inscrito ainda, aproveite e se inscreve agora. Você que está me assistindo no Facebook, se você não é inscrito no meu canal do YouTube, vem para o canal do YouTube, se inscreve, clica na sinetinha, porque é só por aqui que você vai ficar sabendo as datas e horas direitinho. Fique ligado, o YouTube avisa. Eu quero você comigo ao vivo nessa jornada do controle emocional. Se tem uma coisa que nós estamos precisando no mundo hoje, é essa. Se você gostou dessa live ou desse vídeo, se você assistiu depois, eu estou encerrando agora 11h10, daqui a pouquinho, agora são 11h08. Se você assistir depois, deixa o teu like se você gostou. Se você não gostou, deixa o teu dislike, não tem problema. Sai do limbo. O limbo é o subnitrato do pó do nada. Vai para as estrelas. Sai da limbosfera e vai para a estratosfera. Faça alguma coisa. Comenta, depois que eu encerrar o vídeo, comenta o que você achou. Já conhecia o texto? Não conhecia? Gostou? Não gostou? Você acredita em Deus? Não acredita? Não tem problema. Eu quero ler o seu comentário. Eu sempre fico feliz com isso. E se você gostou, compartilha. Compartilhe em grupos de WhatsApp, grupos de família, no Facebook, no seu perfil, no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Eu desejo a você, de todo o meu coração, que você tenha um domingo fantástico. Que esse domingo, o primeiro dia da semana, seja o melhor domingo seu, da sua vida até aqui. Que você tenha uma semana fantástica. Que você esteja comigo na live de amanhã de manhã, que eu gravarei, provavelmente às 7 da manhã, eu farei outra live com a outra metade do memorando, para você entender as 4 leis da felicidade e o final do memorando de Deus para você, que é para você. E espero você comigo na jornada durante essa semana de terça a sábado, ok? Do dia 3 até o dia 7 de setembro. Desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz, que Deus abençoe você e seus amados abundantemente, que você nunca se esqueça de quem você é, filho ou filha do Rei do Universo. Um grande beijo para vocês. Encerrando aqui no Facebook primeiro, ok? Encerrando aqui no YouTube agora. Um beijão para vocês, pessoal.